segunda parte aí de números do estudo. O que aconteceu? A gente já viu que os espias falou mentira da terra que Deus tinha prometido, e aí Deus ia geral matar ali, e aí Moisés clamou e Deus resolveu simplesmente não deixar eles entrar na terra prometida. As ofertas dos filhos de Israel, quando chegarem na terra, os pecados, né, desonrados e planejados ou intencionais, isso seria condenação para execução. Olha só, né? Aquele pecado que foi planejado, isso naquela época, é claro. Os levitas se juntaram e pediram um novo líder, não queriam mais Moisés. Então Moisés orou e disse a eles que na manhã seguinte o Senhor escolheria um novo líder, um novo consagrado. Deus iria os destruir, era o que Deus ia fazer. Novamente Moisés e Arão oraram a Deus e Deus não destruiu o povo. Moisés pediu para que todos se afastassem das tendas de Corá e os levitas, e que se eles morressem normalmente, Deus não o escolheria. Mas se a terra os engolir, eles saberiam que eles desprezaram o Senhor, né, no meio daquilo ali. E a terra se abriu mesmo, e aqueles traidores foram engolidos. E aí o que Moisés disse se comprovou. No dia seguinte, olha só a astúcia do povo, mesmo assim, no dia seguinte, alguns foram e se queixaram a Moisés, dizendo que eles tinham matado servos de Deus. Aqueles que morreram no buraco, falou: olha, Moisés, você matou o servo de Deus, né? E eles correram para a tenda do encontro, e a ira do Senhor se inflamou, e uma praga começou a afetar o povo. Moisés disse para Arão correr, e no meio daquela confusão, os que corriam iam morrer pela praga. E o povo saiu correndo para não morrer. E Arão correndo para não morrer. E no meio da correria, Arão começou a oferecer sacrifício a Deus pela vida deles. E a praga cessou. Só nesse dia morreu 14.700 pessoas. Passando aqui, Deus pede 2 varas. E iria confirmar a vara da tribo, né, de Arão. E a de Arão floresceu, que foi a confirmada, para que os rebeldes não morram. Mesmo os rebeldes, Deus conservou. O sacerdócio seria somente da família de Arão, né, que foi a vara escolhida ali, né? Deus tirou meio que uma sorte ali, né? Capítulo 20, chegaram ao deserto, o povo, né? E não havia água. E o povo reclamou, o povo que reclama, hein? Moisés e Arão então consultou Deus para saber, lá na tenda. E Deus disse para eles falarem a rocha, e a rocha iria jorrar água. Moisés foi, pegou a vara e bateu 2 vezes na rocha com raiva. E Deus disse: como você não honrou minha santidade na frente da comunidade, vocês não os conduzirão. E aí Edom nega a passagem de Israel pela região, e então desviam para outro caminho. Arão morre, pois desobedeceu a Deus naquele monte, né, Monte Or. E Moisés passa a veste de Arão para o filho de Arão, que é Eleazar. E o povo chorou por 30 dias a morte de Arão. O rei cananeu de Arad atacou o povo, pois vinham passando pela estrada dele ali, né? Que é a estrada do Atarim, conhecida como Atarim. O povo então orou a Deus e então venceram os cananeus. O povo novamente reclamou, e Deus mandou serpentes que os morderam, e muitos morreram. O povo disse a Moisés que pecaram, e para orar, a fim de que tiram as serpentes. Moisés orou ao Senhor, que pediu que fosse feita uma serpente de bronze, e todos que olharem para ela no poste viveriam mesmo sendo pecadores. Israel então enviou mensageiros a fim de passarem pelas regiões dos amorreus, né? E os atacaram, porém Deus lhes deu a vitória, né? Aí daqui a pouco vai começar a história de Balaque. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre a história dele, bem rapidinho. Balaque, ele era rei de Moab. E teria que ser destruído. Como é que é? Rei de Moab.
Balaque enviou mensageiros a Balaão, um servo de Deus. Balaão é um servo de Deus que negou. O rei então levou outros mensageiros e Deus autorizou a ida de Balaão com a sua jumenta. Um anjo se pôs no caminho e 3 vezes batem nela, que falou com ele, e ele viu o anjo e pediu perdão. O anjo disse: vá com eles, mas faça somente o que lhe disser. Balaão abençoa 3 vezes Israel e Balaque. Balaque se enfurece, pois não consegue amaldiçoar. Balaque, ele tenta amaldiçoar o povo ali, né? Mas ele não consegue, né? Aliás, Balaão não consegue amaldiçoar. Balaão só consegue abençoar. Olha só, às vezes Deus, ele até, né? E o capítulo 24 fala dos oráculos de Balaão, as profecias dele, né, que se cumpriram, né? E até algo que vai acontecer com Davi e que vai se cumprir totalmente em Jesus Cristo, né? A gente finaliza aqui esse estudo, espero que você tenha compreendido aqui. Ficamos para o próximo estudo, que é o último. A gente vai finalizar o livro de Números. Deus te abençoe. As ofertas dos filhos de Israel, quando chegarem na terra, os pecados, né, desonrados e planejados ou intencionais, isso seria condenação para execução. Olha só, né? Aquele pecado que foi planejado, isso naquela época, é claro. Os levitas se juntaram e pediram um novo líder. Não queriam mais Moisés. Então Moisés orou e disse a eles que na manhã seguinte o Senhor escolheria um novo líder, um novo consagrado. Deus iria os destruir, era o que Deus ia fazer. Novamente Moisés e Arão oraram a Deus e Deus não destruiu o povo. Moisés pediu para que todos se afastassem das tendas de Corá e os levitas, e que se eles morressem normalmente, Deus não o escolheria. Mas se a terra os engolir, eles saberiam que eles desprezaram o Senhor, né, no meio daquilo ali. E a terra se abriu mesmo, e aqueles traidores foram engolidos. E aí o que Moisés disse se comprovou. No dia seguinte, olha só a astúcia do povo, mesmo assim, no dia seguinte, alguns foram e se queixaram a Moisés, dizendo que eles tinham matado servos de Deus. Aqueles que morreram no buraco, falou: olha, Moisés, você matou o servo de Deus, né? E eles correram para a tenda do encontro, e a ira do Senhor se inflamou, e uma praga começou a afetar o povo. Moisés disse para Arão correr, e no meio daquela confusão, os que corriam iam morrer pela praga. E o povo saiu correndo para não morrer. E Arão correndo para não morrer. E no meio da correria, Arão começou a oferecer sacrifício a Deus pela vida deles. E a praga cessou. Só nesse dia morreu 14.700 pessoas. Passando aqui, Deus pede 2 varas. E iria confirmar a vara da tribo, né, de Arão. E a de Arão floresceu, que foi a confirmada, para que os rebeldes não morram. Mesmo os rebeldes, Deus conservou. O sacerdócio seria somente da família de Arão, né, que foi a vara escolhida ali, né? Deus tirou meio que uma sorte ali, né? Capítulo 20, chegaram ao deserto, o povo, né? E não havia água. E o povo reclamou, o povo que reclama, hein? Moisés e Arão então consultou Deus para saber, lá na tenda. E Deus disse para eles falarem a rocha, e a rocha iria jorrar água. Moisés foi, pegou a vara e bateu 2 vezes na rocha com raiva. E Deus disse: como você não honrou minha santidade na frente da comunidade, vocês não os conduzirão. E aí Edom nega a passagem de Israel pela região, e então desviam para outro caminho. Arão morre, pois desobedeceu a Deus naquele monte, né, Monte Or. E Moisés passa a veste de Arão para o filho de Arão, que é Eleazar. E o povo chorou por 30 dias a morte de Arão. O rei cananeu de Arad atacou o povo
pois vinham passando pela estrada dele ali, né? Que é a estrada do Atarim, conhecida como Atarim. O povo então orou a Deus e então venceram os cananeus. O povo novamente reclamou, e Deus mandou serpentes que os morderam, e muitos morreram. O povo disse a Moisés que pecaram, e para orar, a fim de que tiram as serpentes. Moisés orou ao Senhor, que pediu que fosse feita uma serpente de bronze, e todos que olharem para ela no poste viveriam mesmo sendo pecadores. Israel então enviou mensageiros a fim de passarem pelas regiões dos amorreus, né? E os atacaram, porém Deus lhes deu a vitória, né? Aí daqui a pouco vai começar a história de Balaque. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre a história dele, bem rapidinho. Balaque, ele era rei de Moab. E teria que ser destruído. Como é que é? Rei de Moab. Balaque enviou mensageiros a Balaão, um servo de Deus. Balaão é um servo de Deus que negou. O rei então levou outros mensageiros e Deus autorizou a ida de Balaão com a sua jumenta. Um anjo se pôs no caminho e 3 vezes batem nela, que falou com ele, e ele viu o anjo e pediu perdão. O anjo disse: vá com eles, mas faça somente o que lhe disser. Balaão abençoa 3 vezes Israel e Balaque. Balaque se enfurece, pois não consegue amaldiçoar. Balaque, ele tenta amaldiçoar o povo ali, né? Mas ele não consegue, né? Aliás, Balaão não consegue amaldiçoar. Balaão só consegue abençoar. Olha só, às vezes Deus, ele até, né? E o capítulo 24 fala dos oráculos de Balaão, as profecias dele, né, que se cumpriram, né? E até algo que vai acontecer com Davi e que vai se cumprir totalmente em Jesus Cristo, né? Aqui, o povo começa a adorar Baal-peor e a se entregar à imoralidade sexual e a fazer sacrifícios a esses deuses das mulheres lá de Moab, mulheres moabitas. Deus manda Moisés prender todos esses homens e eles terão que matar cada um. Um israelita então trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade que ainda chorava. Finéias, filho de Eleazar, que era neto de... Eleazar era filho de Arão, então esse Finéias era neto de Arão, foi com uma lança e matou os 2, cessando a praga que já havia matado 24 mil, né? E Deus fez uma aliança de paz com ele, né? Capítulo 26, o segundo recenseamento, é contado tudo de novo às pessoas, e a terra seria repartida justamente com o número de pessoas em cada clã. O Senhor tinha dito que os israelitas, que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, né, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. A herança das filhas de Zelofeade, né, é o que fala no capítulo 27, e fala também sobre Josué, que é colocado como novo líder. Josué vivia sucessor, ele vira sucessor de Moisés, que irá se reunir a seus antepassados depois de ver a terra prometida. Moisés pede um líder, pois se preocupa com o povo, e Deus designa então quem? Josué, né? Homem que estava com espírito, né? A Bíblia fala que Josué é um homem que estava com espírito. Olha só. Deus pede a Moisés ir à guerra contra os midianitas. E foram 1000 de cada tribo e mataram todos. Moisés indignou-se contra os oficiais do exército, que deixou as mulheres vivas. Era para matar todo mundo, né? E mandou matar todos então, né? Menos as virgens. E é dividido todos os despojos recolhidos naquela batalha, né? Incluindo gado, etc. Bom, o capítulo finaliza aqui com a lei da herança das mulheres, né? O caso dos filhos de Zelofeade, capítulo 36. E o livro de Números, a gente fez um resumo bem rápido. É isso mesmo. São as leis, algumas coisas que aconteceram.
e o recenseamento do povo. Próximo livro que a gente vai estudar, Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Deus te abençoe poderosamente.